Muita paz a todos. Momento doutrinário. O homossexualismo na visão espírita. Os princípios éticos morais de um indivíduo homossexual seguem as mesmas condutas dignificadoras de um indivíduo heterossexual. Ou seja, o autorrespeito, o respeito pelo próximo, a renúncia em favor à vida, a sublimação em certos casos específicos, enobrecer os pensamentos, as atitudes, cuidar do culto chamado culto do corpo, jamais poderá estar na conta de quaisquer vulgaridade. Assim como um heterossexual precisa ter um limite entre a dignidade e a vontade, entre a adesão do próximo e o respeito à vontade de seu semelhante, o homossexual da mesma forma, pois suas convicções jamais poderiam impor a vontade acima do amor, e não misturar jamais o amor com as paixões. Veja bem que tudo isso está na questão não do apego às formas exteriores, mas ao mundo íntimo que se é cultivado de acordo com a experiência evolutiva da alma. Então, o espírito imortal que ama, ele não impõe condições ou força a vontade de seu semelhante, pois a promiscuidade não é uma condição inerente do indivíduo ser homossexual ou heterossexual, mas a promiscuidade é um desvio da alma, é um vício da alma. Então há indivíduos que são homossexuais, mas não são promíscuos, como há indivíduos heterossexuais que muitas vezes são promíscuos, como também há heterossexuais que respeitam sua família. Então essa questão da vontade imprimida na conduta moral é ainda e sempre o carro-chefe da organização psíquica humana. Geneticistas, principalmente na década de 80 e de 90, eles estudaram as questões dos genes para auscultar a rede neurológica de um indivíduo homossexual e não encontraram nada que modificasse-lhe a estrutura neurológica ou que diferisse de um heterossexual. Então, os religiosos entraram com certa rispidez nesse assunto, dizendo muitas vezes ser um castigo divino. Mas, segundo o orador espírita Divaldo Franco, o homossexualismo não é um castigo divino, é unicamente uma experiência evolutiva. Então, o homossexual e o heterossexual são estágios de evolução, tipificado na força, ou seja, o espírito, quando reencarna num corpo masculino e vale pesar-lhe as tendências, viver os dramas do homem, ele tipifica na sua psique a força, a virilidade, e com isso imprime no seu organismo fisiopsicossomático essa estrutura mais máscula, mais viril. E o espírito, quando reencarna num corpo feminino, ele vem exaltar a sensibilidade, a candura, tipificando energias femininas na psique, como a mãe de família, como a mulher que está ao lado apoiando os ideais do esposo, como a jovem que idealiza sonhos primaveris. Então, na reencarnação, o espírito ele toma de uma indumentária biológica, seja do homem, seja da mulher, condicionando-lhe, através do caráter, ser, então, uma tipificação, uma personificação viril ou feminina. As experiências femininas, elas imprimiram na psique uma grande parcela de sensibilidade. Mas agora, então, chegamos ao X da questão. Se nos apegarmos à ideia de que o espírito
às vezes também falha nas suas reencarnações, ou exalta ou exacerba o apego ao narcisismo, ou apego ao hedonismo, ou principalmente ao apego ao sensualismo, ele pode lesionar as tessituras sutis da consciência. É quando então vemos uma reencarnação onde o tipo psicológico é de um molde e a estrutura anatômica é de outro, gerando os conflitos de ordem da libido. São quando os indivíduos, desde a infância, desde a juventude, vêm atravessando um homossexualismo conflitante, seja com a sua família, seja com a sociedade, sofrendo talvez, muitas vezes até perseguições, por tentar levantar uma bandeira e nutrir um ideal. Mas as provas bem suportadas vão enaltecer a capacidade do ser em buscar sempre o melhor de si. Então essa inversão de polaridade não é o que vai definir o caráter do ser, mas a sua conduta moral, a sua retidão espiritual e o seu respeito ao patrimônio divino do corpo físico. Não é o exibicionismo de alguns cidadãos, tanto masculino quanto feminino, exibindo formas musculosas ou mulheres de roupas extremamente atrativas ao comum sexual humano. Não é isso que vai definir a sua fortaleza interior, o seu caráter, mas a sua conduta moral. Pois que exibicionismo, sensualismo e consumismo degradam um pouco e muito a tessitura da alma, e é justamente no amor doação, no respeito ao próprio corpo, no respeito aos ideais alheios, que está a bandeira da liberdade. A doutrina espírita respeita muito o homossexualismo como o heterossexualismo, mas respeita ainda mais o amor retido na consciência enobrecida e num gesto respeitoso a tudo que advém dessas forças genésicas que comprimem num corpo, mas que revelam a tessitura, a vontade, o caráter evolutivo da alma. Muita paz a todos. Roberge Filho, Momento Doutrinário. Que assim seja.